Olá, eu sou a Cláudia Marcondes, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz e grata de ter você comigo aqui nesse vídeo. Hoje eu vou falar para quem nunca se interessou ou não teve tempo, não teve interesse de ler a Torá, que para nós aqui no Ocidente é o Velho Testamento, e entender como surge esse povo judeu no meio a essa guerra que Israel está vivendo, onde muitas profecias parecem que estão se cumprindo. Então, eu vou explicar de forma bem resumida e bem objetiva, de forma simples e clara, para você entender. A história começa na Suméria, onde Abraão vivia com sua família. Seu pai Terá, ele era um fabricante de artefatos e ídolos de barro. Era um homem que havia prosperado muito. Ele tinha tipo uma fábrica. Seu filho Abraão era casado com Sarai, uma meia-irmã, e também era um homem muito próspero, possuía muitos animais. Lá, os deuses eram os Anunnakis, que vale fazer um outro vídeo para falar sobre isso. Pois bem, Abraão, ele era diferente. Ele olhava para os céus, ele questionava muitas coisas e ele fazia as suas orações para um único Deus. Até que esse único Deus se revela para Abraão e fala para que ele saia de Ur para Canaã, uma terra prometida, para formar assim um novo povo. Ele segue as instruções, sai com Sarai, seus servos, muitos animais e junto também com seu sobrinho Ló. Eram muito amigos. Em Canaã, eles vivem por um tempo até que chega a fome. Abraão vai para o Egito com toda a sua turma. E lá, o faraó captura a Sarai, que dizem ter uma beleza muito exuberante. Veja bem, estamos falando de uma mulher com seus 75 anos. E nessa época, onde essa história é escrita, existia algo diferente aí na fisiologia, na biologia, no DNA, porque as pessoas viviam muito mais, o próprio Abraão viviam muito mais e elas tinham algo de diferente. Então, pode ser que Sarai, com 75 anos, aparentasse bem menos do que para hoje nós seria talvez um espanto. Porque naquela época não existiam os recursos que a medicina estética traz hoje para os seres humanos. Então Sarai é capturada, fica no harém do faraó, ele se interessa por ela, mas Deus não permite. Deus envia uma praga na pele do faraó e da sua corte. Então, quando é revelado ao faraó que na verdade Sarai era esposa de Abraão, ele libera Sarai num misto de ódio, de raiva e de medo e libera ela juntamente com ouro, prata e mais animais. Então, Abraão vai embora do Egito com toda essa turma de volta para Canaã. A prosperidade continuava na vida de Abraão e de Ló, a ponto que os dois precisam se separar, porque não existia terra e água para tantos animais. Ló então vai para Sodoma e Abraão continua em Canaã. Bem, acontece que até esse tempo de Sara com 80 e poucos anos, ela não havia lhe dado ainda um filho. Ela era uma mulher estéril. E Deus promete a Abraão que lhe terá sim descendentes. Então Sara meio que se antecipa e dá a sua serva Agar para que Abraão tenha esse filho. E nasce Ismael, que é considerado o pai dos árabes, que depois de um tempo forma a religião do islamismo, que ora, que reza ao mesmo Deus monoteísta, o mesmo Deus dos judeus, com a diferença que para eles o profeta Muhammad, que é o fundador do islamismo, é um grande líder também, um patriarca. E eles acreditam que Yeshua, Jesus, é um profeta. Não acreditam que é o filho de Deus encarnado, mas acreditam que é um profeta. Bem, nasce Ismael, existe a convivência ali de Sarai com Agar, com Ismael, Abraão. Um dia, Abraão recebe a visita de 3 anjos
E esses anjos confirmam que Abraão, sim, terá um filho da promessa de Deus, de Sarai, e que esse filho dará origem, sim, a uma grande nação. Sarai ri, mas esse filho acontece. Depois de 1 ano, ela dá luz a Isaque. E aí, minha gente, é que acontecem os conflitos dentro do acampamento. Eles viviam como uma grande família. Em determinado momento, o livro sagrado diz que começaram a haver conflitos entre Sarai e Agar, até que Sarai pede a Abraão que expulse Agar com Ismael. Ele reluta um pouco, mas Deus concorda que é o melhor a ser feito, prometendo não desamparar ambos, e ele então manda para o deserto. Agar e Ismael, sem comida e sem água, quase morrem, mas Deus também aparece para Agar, prometendo a ela que seu filho seria pai de uma grande nação, e é o que acontece, é o que vemos hoje, e é onde também fortalece essa briga, esse ranço que tem do povo palestino com o povo judeu, infelizmente. Bem, Isaque cresce, se casa com a linda Rebeca, ambos têm gêmeos, Esaú, que dá origem ao povo edomita, porque Esaú era um homem caçador, um guerreiro, casa com mulheres estrangeiras, prospera muito mesmo sem a bênção de seu pai Isaque, porque Jacó toma a bênção para ele. Jacó era o mais caseiro, o mais quietinho. E Esaú, dizem, dá origem com esse povo edomita às primeiras sociedades secretas, como por exemplo os Illuminates. Bem, Jacó foge lá para a casa do tio Labão. Lá ele casa com Lia e Raquel, e desse casamento com as duas irmãs nascem 12 filhos. Esses 12 filhos dão origem às 12 tribos de Judá. Ele teve filhos com Lia, com Raquel e com as servas de ambas. Bem, o que acontece é que lá na frente, no ano de 576, Nabucodonosor já havia invadido Israel, e ele, na terceira invasão, leva todo o povo de Israel cativo. Destrói o templo que Salomão havia construído, saqueia, e esse povo fica cativo. Só que antes disso, vamos falar dos 3 reinados importantes. Depois de Jacó e as 12 tribos, o povo, num determinado momento, onde o povo era administrado pelos juízes de Israel, o povo sente a necessidade de ter um rei, exige um rei, e o profeta Samuel, então, unge com orientação do divino Criador Saul. Saul reina por 40 anos, até que Davi, também um ungido do Senhor, reina por mais 40 anos. Davi é o queridinho do divino Criador. Por quê? Porque ele era um homem que, como nós, errava, pecava, mas ele conseguia ter consciência e se arrepender dos seus erros perante Deus. Então, por isso, ele é reconhecido como um homem conforme o coração de Deus. Davi se casou também com várias mulheres, mas ele se apaixona loucamente por Batseba, uma mulher muito formosa e muito bonita, que era casada com Urias. Então, ele pede ao seu general Joabe que coloque Urias na linha de frente na guerra. Urias morre e ele toma Batseba como esposa. Eles têm um filho, esse tal filho do pecado, que morre, infelizmente. E depois eles têm mais 4 filhos, o que fortalece que Batseba era, sim, a preferida do rei Davi. Foi a mulher que mais lhe deu filhos. Mais do que isso, ela foi a rainha mãe, porque Salomão é o escolhido para assumir o reino após a morte de Davi. Salomão um dia se desdobra em sonho, tem um contato com o divino Criador, onde ele pede apenas sabedoria e conhecimento para administrar e governar o povo de Israel. Deus se alegra muito desse pedido e diz que dará para ele, além desse conhecimento e essa sabedoria ímpar,
também muita riqueza. E é o que acontece porque Salomão é falado até os dias atuais. Existem vários livros de administração, cursos, métodos, códigos que Salomão deixou para nós. Depois de Salomão, Roboão assume o trono, que é seu filho, e existe aí então uma ruptura. É dividido tribos do sul, que ficam com Roboão, filho de Salomão, e tribos do norte, que ficam com Jeroboão, que era um servo de Salomão. Aí existe a primeira ruptura das tribos, onde elas se separam. Então voltamos lá na frente a Nabucodonosor, quando ele leva o povo cativo para a Babilônia. Existe a primeira diáspora, a primeira dispersão do povo de Israel. E é nessa hora que então eles deixam de se chamar israelitas para formarem um único povo judeu. Porque com essa dispersão, as tribos se perdem e ficam apenas as tribos de Benjamim, Levi e Judá. Então, existe uma unificação no nome. Hoje, ninguém fala mais, você é um benjamita, você é um levita. Fala, todos são de Judá. A diferença é que os hebreus eram os patriarcas, né? Os grandes homens patriarcas, como Moisés, como Abraão, como Isaac. Os israelitas são a descendência de Jacó, filho de Isaac, que forma as 12 tribos. E os judeus é o povo que hoje nós conhecemos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui no bairro do Leblon, tem muitos, mas muitos judeus mesmo. Todos convivemos aqui. Nem todos são religiosos, existem sinagogas e eles adoram realmente a um único Deus. Não são idólatras, não adoram a santos, mas estudam. Os mais estudiosos estudam a Torá, estudam a Cabalá. São homens sábios, aqueles que se dedicam a estudar o livro sagrado, o que nós conhecemos aqui como o Velho Testamento. E o nosso Deus é o mesmo Deus deles? Bom, eu sou monoteísta, acredito em um único Deus e acredito também em Jesus, embora eu não me rotule com nenhuma religião. Porém, uma coisa muito curiosa que vale a pena a gente pensar é que o Deus da Torá, ele é um Deus de pulso muito firme e que é castigador e um tanto vingativo, né? Isso a gente vê em várias passagens, quando ele autoriza Davi a entrar nas cidades e matar a todos, homens, mulheres, crianças, animais. Tudo bem, fazia parte de uma cultura da época de sobrevivência, aquela coisa, eles ou eu. Mas podemos observar que o Deus do Novo Testamento, que é esse Deus trazido por Yeshua, por Jesus, é um Deus mais acolhedor, é um Deus mais compreensivo, é um Deus mais amoroso, é um Deus menos vingativo. Então, existe sim essa curiosidade que vale a pena ser estudado e ser pensado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você a entender um pouquinho mais sobre quem são os judeus, esse povo que adora a um único divino criador. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!